imediata para o nosso irmão, que vai nos tecer sobre o capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Boa tarde. Pois a caridade é muito falada e na Idade Média o condutor da Inquisição, famoso Torquemada, ele fazia com que as pessoas agradecessem aos verdugos quando estavam sendo torcidas naquela roda, ou então quando estavam na fogueira sendo queimados, ele fazia as pessoas agradecerem aos verdugos que estavam botando fogo ali, e a ele, né, como se ele, se fosse, eles estivessem fazendo uma caridade com aqueles assassinatos que a igreja cometeu. Tá? Então, mesmo que nós tenhamos sido da igreja em outras encarnações, né, nós lamentamos, né, porque se nós também tivemos culpa no passado, né, com certeza devemos ter uma parcela de culpa também, mas nós não assinamos embaixo. Né? Então eles tratavam como se fosse caridade matar as pessoas que não seguiam as orientações da igreja. Né? Para quem conhece, sabe sobre a Inquisição, né? Então houve uma perseguição da igreja católica, né, contra as pessoas que não seguiam os preceitos daquela igreja. Não as ideias de Jesus, porque aquela igreja deturpou as ideias de Jesus. Né? Deturpou ao longo desses 18 séculos. E então na Revolução Francesa também eles convidaram um professor de anatomia da Faculdade de Medicina de Paris, né? Eles convidaram o professor Joseph Guillotin para um instrumento que ele bolasse um instrumento caridoso para matar os discordantes da Revolução Francesa. Aí então o Guillotin trouxe a guilhotina. Então é homenagem ao nome dele. A guilhotina é homenagem ao professor José Guillotin. Então eles colocavam um cesto na beirada lá na execução do cadafalso, e a cabeça caía piedosamente no cesto. E muito rapidamente, né? Então era isso que eles queriam, caridosamente eles matavam os discordantes, assim como disse a Madame Roland, né, a esposa do ministro Roland, que era uma mulher muito ativa, né, e ela agia mais do que o ministro, né? Então, ela foi também guilhotinada. E antes de ser morta, ela disse, né, que caridade, né? Como usam o teu nome, cometem crimes em teu nome. Né? Então foi a Madame Roland que disse isso, no momento que ela foi guilhotinada. Né? Lá também naquela turma da Revolução Francesa, que até hoje eu não entendi direito, né, aquela história lá. Mas eles colocaram, separaram a igreja, né, com algumas coisas corretas, com certeza, mas eles colocaram a razão como a deusa, né, da França. Então tudo quem discordasse, quem não seguisse a linha, sabe, também era guilhotinado, né? Era morto. Então, isso foi acontecendo, né, ao longo desses séculos. E as ideias que Jesus coloca aqui no Evangelho, né, as ideias dele que estão aqui no Evangelho, então, trazem questões de amor ao próximo. Né?
muitas vezes em certas guerras, em várias guerras, Primeira, Segunda Guerra mundiais, né? Sacerdotes iam abençoar os canhões que iam matar as outras pessoas. Sacerdotes não entenderam nada da mensagem de Jesus até hoje, né? Imaginem, os sacerdotes da Igreja Católica iam para lá para abençoar os canhões. Então, tremendamente equivocados. Tremendamente equivocados, porque o Evangelho, a ideia de Jesus, as ideias de Jesus, o que elas são? Né? É amor ao próximo, é perdão. Né? Então, por isso que ele diz aqui, né, nesse capítulo 15º, que o Allan Kardec colocou aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Colocou uma ideia estupenda do Cristo, né? De que todas as vezes que nós víssemos alguém sem roupa, mal agasalhado, alguém com fome, né? Alguém doente, alguém preso, nós deveríamos dar atenção da pessoa, né? Dar agasalho, dar alimento, tá? E visitá-la quando ela estivesse presa ou doente. Quantos de nós se lembram de fazer isso no domingo, ou no qualquer outro dia aí, né? De visitar alguém abandonado lá nos asilos, né? Ou alguém doente, que é algum vizinho, algum conhecido, sei lá, ou desconhecido mesmo. Quantos de nós que nós lembramos? Muitas vezes nós ficamos na frente da televisão, né? Comendo aqueles doces engordantes, né? E os homens tomando aquelas cervejas, aquelas bebidas, e as pessoas nós não nos lembramos, então, de visitar, né, as pessoas que estão necessitadas, de atendê-las, né, nas suas necessidades, porque se bate alguém na porta, muitas vezes, a pessoa pede uma roupa, daí diz, só tem roupa boa, só roupa nova, não posso dar nada, né? Quem é que dá uma roupa nova que está no armário? E se a pessoa pede um prato de comida, aí a gente diz, sério, não sobrou nada do almoço, né? E lava as mãos, e o Pôncio. Então, assim, muitas vezes nós não nos demos conta ainda, né, que a caridade não é só dar esmola, dar roupa, dar comida, a caridade não é só isso. A caridade é uma amplitude muito grande, né, que existe a caridade moral e a caridade material. Né? A moral é vocês aguentarem palestrante. Né? Vocês estão exercendo a caridade de me ouvirem. Né? E a caridade moral é aguentar os outros. Sabe? Uma pessoa fica falando nos ouvidos da gente, buzinando. Né? Como se diz, né? Fica buzinando nos ouvidos da gente. E a gente age com caridade se a gente ouvir a pessoa, né? Dar atenção, né? A gente tem que ter paciência para lidar com as pessoas, porque quantos têm paciência de lidar conosco? Né? Quantos? Né? Então, o cara mais paciente do universo é Deus, né? Nos aguenta há milhares de anos. Então a caridade, no tocante à caridade material, a gente não pode também estar dando coisas, porcarias para as pessoas, né, que nos pedem, muitas vezes, né, que nem eu estive vendo lá no Rio de Janeiro, foram doaram entre outras coisas, meias sujas. Né? Então a pessoa não tem noção, vai doar meia suja, tá? Meia esfarrapada e suja. Né? Ou então aqueles casos que a gente já viu que um lojista contou aí, que doaram dezenas de pés direito de calçados. O que vão fazer com? Como é que alguém vai andar com um calçado só? Né? E só se for o Saci Pererê, né? Mas
Mas vejo que chega a ser ridículo quando o ser humano, né, não se dá conta que ele não deve dar lixo para os outros. Né? Porque nós somos mais ou menos, né? Mas todos, em geral, né, nós temos a nossa roupinha decente, limpa, não sei o que. Então, né, quem é a pessoa que vai gostar de andar sujo, andar esfarrapada, ou só uma pessoa doente mesmo, né? Só esse doente que a gente encontra por aí que realmente, né, não sabe o que estão fazendo. Mas uma pessoa que está necessitada, que é pobre, paupérrima, né, ela tem que ter coisas razoáveis para vestir também, para usar. Não adianta a gente. Então, aí nós pensamos que estamos fazendo caridade, dando porcaria para as pessoas. Não estamos? Lógico que não. E quem é que está vendo isso aí? Deus, né? Que é o Ser Supremo, os Espíritos Superiores, todo mundo está vendo. Aí no dia que nós vamos passar pela alfândega, né, do além, daí eles vão pegar o nosso, né, o nosso telefone, fotografia ali, né? A gente tem ali, né? Do WhatsApp, não sei mais o quê. Então a gente vai, aí eu vou pegar e mostrar pra gente, sim, como a gente gosta de mostrar pros outros a fotografia dos parentes, né? Vamos mostrar as porcarias que a gente deu que não valem nada, sabe? Como virtude, né? Porque a única coisa que vale para ir para o mundo espiritual mais elevado são os nossos atos, as nossas obras, né? Nada vale, não adianta eu ser amigo do padre, não adianta eu ser amigo do pastor, não adianta eu ser amigo da médium, né, ou do palestrante, não adianta ser amigo, né, não adianta ser trabalhador de casa espírita ou de qualquer igreja, tá, se a gente não faz a coisa com amor, com caridade. Não adianta, né, porque a gente é testado, né? Nós que somos espíritas aqui, a gente usa até a carteirinha, né? Né? Não arrumei um crachá para mim ainda, mas nós que somos espíritas, não adianta a gente ficar aqui falando abobrinhas, né? E na vida privada a gente fazer diferente. Tem vários casos de espíritos aí. Até hoje eu ia trazer para vocês, assim, não, aí eu vou massacrar com a minha raça. Eu vou massacrar com a minha raça, não vou falar muito mal dos espíritos hoje, não. Mas é necessário, inclusive, né, quando nós falamos dos espíritos, né, quer dizer, não sou eu que invento, né, as coisas. Às vezes eu invento um pouquinho, mas a maior parte das coisas, quem traz são os espíritos superiores para nós. Para que isso que eles nos trazem? Né? Para nos alertar, certo? A gente tá lavando a roupa, né? Roupa suja, né? Mas é para alertar as pessoas de que está errado agir assim, está errado agir assado, né? Então, uma vez lá em Minas Gerais um candidato procurou um professor, né, Chaves, professor João Chaves, para doar 200 mil reais para as casas espíritas. E chegou lá, foi falar com ele, e o professor ouviu ele dizer: olha, eu estou trazendo aqui 200 mil reais para vocês, né, para atender aí as casas, mas eu quero um compromisso do senhor. Se o quê? O que o senhor está falando? Que compromisso? Se não, acontece o seguinte, que eu já doei várias vezes aqui, né, e só vejo mal agradecidos. Né? E tu sabe que eu sou candidato, né, e eu quero que o senhor espalhe o meu nome para os espíritas votarem em mim. Aí o quê? O professor disse: o senhor não entendeu que nós não podemos fazer isso. Ah, mas por quê? Não podemos fazer porque nós, de modo algum, né, o senhor está propondo um negócio. E eu pensei que o senhor fosse fazer caridade. O senhor está fazendo um negócio conosco. E não podemos fazer, porque
nós trabalhamos de caridade e amor, nós trabalhamos de graça, né? Nós fazemos as coisas de graça, recebemos de Deus, né? Uma série de coisas, tudo de graça, né? E o que o Senhor está propondo é negócio, então nós não fazemos negócio. Ah, mas que coisa, isso é muita filosofia, né? Eu quero dar uma dádiva para os espíritas. Aí, e o que é dádiva? Dádiva é dar sem esperar receber. Isso é dádiva, segundo o Espiritismo, né? Dar sem esperar receber. Aí ele ficou indignado e saiu de lá. O candidato esse. Aí foi lá se queixar para os amigos, né, que o professor João Chaves era louco. Era louco, né? Imagina, então nós espíritas, nós somos todos loucos. Ainda bem, né, que somos loucos. Porque, imagine, né, nós aprendemos com a doutrina espírita que tudo que nós vamos fazer de graça. Agora, lógico que vocês podem também abrir a bolsa aí, né, ajudar um pouquinho, porque nem tudo aqui é de graça, né? Convenhamos. Quem é que paga essa luz aqui que está acesa aqui? Quem é que pagou o forro? Quem é que pagou a cadeira? Quem é que paga a limpeza? Né? Telhado, etc, etc. Então, a casa espírita precisa de alguns tostões para se manter, né? Então, quer dizer, a gente tem que enxergar isso aí e ajudar a casa espírita também, ou qualquer instituição, né, necessitada, né? Porque tem a sopa também, né? Tem a sopa que é servida aqui toda quinta-feira de manhã. Então, quer dizer, os espíritas procuram ser caridosos, né? Ajudar os outros, né? De uma maneira ou de outra, assim, ó, sem cobrar nada de ninguém, né? Só pelo amor, né? E puxando para o seu próprio bolso, né? Mas muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que nós podemos ajudar, né? E temos que agradecer, né, a oportunidade que a gente vem na casa espírita e recebe muito. Os espíritos agora estão aqui trabalhando com cada um de vocês aqui, né, na volta, né, dando energia, dando atenção, né, acalmando, sabe, fazendo uma série de trabalhos para a família, né, de vocês, né, que estão aí, de todos nós, na verdade, né, todos nós estamos recebendo, né, e sempre recebendo muito mais do que nós merecemos, né. O que custa a gente dar um troquinho, né, para a casa espírita lá de, né, alguns cruzados, né? O que custa, né? Então, muitas vezes as pessoas não querem atender alguém que está doente, né? Está necessitado, porque acham que o governo é que tem que atender, né? Então, muitas vezes a gente tem essa ideia, essa visão, mas muitas vezes o governo está tão longe, né? Está andando de avião, né? E não enxerga, né, o problema que está aqui do nosso lado. Então é necessário que nós ajamos. Aqui no Evangelho, Jesus conta a história do bom samaritano, né? Que todo mundo sabe, já decora e salteado, né? A história do homem aquele que foi assaltado, né? E os ladrões o feriram e ele ficou caído no chão. Daí passou um sacerdote, olhou assim, tchau, né? Aí passou um levita lá, né, um juiz, olhou, tchau. Então não deram bola. Aí veio um samaritano, viu o homem caído, se condoeu dele, juntou ele, né, colocou vinho, né, antigamente se colocava vinho, né? E colocou lá, fez o tratamento das feridas da pessoa, levou ele para uma estalagem, né, para um hotel e tratou dele lá e pediu para o homem cuidar bem dele, que na volta ele pagaria as despesas. Então, aí ele pergunta, né, porque ele contou essa história, porque um fariseu provocador queria saber como se faz para se ser salvo. Aí Jesus contou essa história, né, desse sacerdote, que não deram bola para a pessoa caída no chão, machucada. E aí veio um outro que eles tinham como se fosse uma pessoa ralé, né? Porque lá na Palestina eles
eles brigavam muito, né? Entre várias tribos judaicas lá, entre várias divisões. Então quem morava na Samaria, samaritanos, eram pessoas mal vistas. Então ele viu que o samaritano tinha mais amor, né? E aí ele pergunta, né, pro fariseu, né, qual desses, né, agiu com caridade, né? Aí ele foi o que atendeu a pessoa ferida, caída. Então é uma história, a história, né, demonstrando, aí Jesus diz assim, vai e faz isto, faze isto. Então é uma recomendação para todos nós. Então ele fala aqui sobre essas questões, né, de ter amor ao próximo, né, que muitas vezes assim, Simonete conta uma história lá em São Paulo que tinha um cidadão escorado na porta de uma loja fechada, né, à noite, meia-noite, depois que saiu do cinema, e estava ali o cara, e aí ele viu o cara ali todo, um jornal em cima, por cima, tremendo. Daí ele disse pro cara, aí meu, treinando para ser picolé. Não teve graça nenhuma, né? E ele viu que a pessoa estava doente. E daí ele pega e diz, foi telefonar. Telefonou para o albergue, pode vir, pode trazer, mas só que não tem um veículo para buscar. Telefonou para a polícia, não temos veículo, não podemos agora. Tá. Telefonou para o SAMU, né? Aí faz aquelas perguntas, né? Se está morto, se está sangrando, né? O SAMU é bem assim, né? E então, aí ele pegou, ninguém atendeu, então disse, vamos embora. No dia seguinte, realmente o homem tinha se tornado um picolé, né? Estava duro lá, né? Estava morto. Então, quem é o culpado? Né? O governo, né, porque devia atender melhor os cidadãos, né, a polícia, o albergue lá, o atendimento, isso tem uma culpinha. Mas o maior culpado foi ele, né, que viu o cidadão caído lá, podia ter posto no carro dele. Não, no meu carro não. Né? Podia ter pago um táxi. Uma vida vale muito mais que uma coisa de táxi, né? Então, nós somos que nem, muitas vezes, o sacerdote, aquele lá da parábola, né, da história que Jesus contou, né, somos que nem aqueles dois lá, né, que viram e não acudiram. Então a gente tem muito tempo para ir ao cinema, a gente tem tempo para ir no shopping, a gente tem tempo para uma série de coisas, né? Para jantar, para sair por aí. E nós não dispomos de tempo para atender pessoas que estão necessitadas. Isso é uma falha nossa. Né? Por isso que o Allan Kardec colocou aqui, fora da caridade da nossa salvação. Né? Por quê? Está escrito aqui, né? Toda vez que te vi com frio, com fome, doente, preso, né? Quem não faz isso, está fazendo, eu digo assim, está deixando de agir com caridade, né? Jesus disse que está fazendo a ele, né? Sabe, esse desprezo que nós damos para as pessoas doentes, com fome, com frio, presas, lá nos asilos, nos orfanatos, nós estamos fazendo para o Cristo. Então aí, como é que nós vamos querer depois começar a pedir, ai meu Jesus? Como é que nós vamos começar a pedir para Jesus? Ajudinha daqui, ajudinha dali, né? Todo dia a gente está pedindo uma ajudinha, né? Não está pedindo? Né? Então nós pedimos todo dia. Toda hora que eu subo na minha moto ali, eu estou pedindo para Deus, me dá uma força aí. Então, a gente precisa deles. Né? A gente precisa dos bons espíritos, precisa de Jesus, precisa de Deus. Precisa. Porque nós não somos nada. Nós não somos nada sem.
sem a proteção espiritual. Né? Nós estamos sujeitos a qualquer momento, sabe, assim, ó, acidente de automóvel, né? De qualquer coisa, doenças, estamos sujeitos. Até caiu um meteorito na nossa cabeça. Estamos sujeitos. Mas então, tinha um cidadão rico que estava satisfeito da vida, né? Tinha várias contas bancárias, né? E tinha solicitado para ele, o nome dele é João Lício. O João Lício tinha se tornado uma pessoa muito rica e ele gostava do espiritismo. Tem um monte de gente aí que gosta do espiritismo, né? Então aí o João Lício achava realmente, né, o espiritismo uma doutrina boa mesmo, muito, muito clara, sabe? A única que explica tudo, né? Pelo menos na fase que nós estamos aqui na Terra, né? Se vocês derem uma voltinha por aí, eu duvido que tragam, eu desafio qualquer uma pessoa a trazer conhecimentos, explicações como o espiritismo tem. Duvido. Então, o João Lício, ele admirava muito o espiritismo, achava maravilhoso e tinha aprendido algumas coisas, né? Ajudava algumas obras de caridade e algumas pessoas procuraram-no para pedirem a ele uma quantia, uma bagatelinha lá de 200 mil reais. Tá? Não fazia, era a troco que ele tinha no bolsinho. Então, era uma bagatela para ele, né? Que era milionário, 200 mil reais. Aí procuraram ele, pediram, aí ele disse, né, também, né? Eu vivo ajudando vocês por aí, né? 200 mil é demais, né? Eu vivo ajudei várias obras, né? Então eu não sou uma pessoa insensível. Aí ele chegou em casa, se atirou no sofá, né? E ficou meditando sobre aquele pedido, né, que fizeram para ele. Mas ele tinha ouvido falar que o Evangelho tem voz, né? Daí ele pegou e disse, pois é, né? Contam por aí que o Evangelho tem voz, né? Aí ele foi lá, pegou o Novo Testamento e abriu, eu vou ver o que ele tem para me dizer, né? Abriu, coisa que ele deveria fazer, né? Nós fazemos um pouquinho, né? Mas ele deveria fazer muito mais, né? Aí pega o Evangelho e aí a primeira coisa que ele lê assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra. Aí, assim, eu sou um cara que não estou assim, não sou tão mal assim, né? Vivo ajudando essas obras por aí, né? Aí, mas eu vou olhar de novo o Evangelho, de novo na outra página, assim, uma casa. Aí, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Então, nós somos servos inúteis, né? Porque a gente cumpre só o que a gente é obrigado a fazer, né? E ele aí ficou indignado com aquilo ali, né? Puxa vida, né? Puta, o Evangelho está me puxando a orelha, né? Daí ele disse, eu vou abrir de novo o Evangelho, tá? Para ver o que ele vai me dizer. Abriu a casa assim, e o que ele lê? Louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Lucas 12:20. Então, aí, sabe o que ele fez? Se levantou do sofá, né? E saiu
procurar as pessoas, né, que precisavam de ajuda lá para a obra espírita. Né? Porque realmente, né, olha, quando a gente lê, até eu quando leio esse capítulo, fico, sabe, os cabelos sobem, né? E subiam, né? Mas é mesmo, os debochados já começaram, né? Mas na próxima encarnação, eles ficarão carecas. Mas vejam como a voz do Evangelho, né? Como diz isso aí é do Hilário Silva, né? Do livro A Vida Escreve. Então, vejam, né, como realmente, se a gente tiver o hábito, né, não só o hábito de ler o Evangelho uma vez por semana em casa, que é muito bom para a saúde de todos, mas o hábito de todos os dias abrir, né, o Evangelho em uma página, sabe, e ler, né, e meditar, né, porque realmente, né, é a voz do Evangelho. Mas muito obrigado e boa tarde.